Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom e sempre será. Amados, eu louvo a Deus por mais uma noite que estamos na casa do Senhor para adorá-lo na grandeza e na beleza da sua santidade e da sua majestade. Nosso Deus é digno, porque Ele verdadeiramente tem nos dado vida e vida com abundância. Nesta noite, com muito temor e tremor no meu coração, eu subo a este altar para ministrar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração no domingo passado pela manhã, em que meu coração ficou muito inquieto com a mensagem que a pastora Joyce pregava aqui na igreja. Meu coração ficou tão inquieto que eu falei, o que está acontecendo comigo a respeito de missões? E eu saí daqui perguntando ao Espírito Santo, o que tu queres que eu fale no domingo? E ele colocou uma palavra no meu coração, que essa palavra precisa ser compreendida de fato pela igreja. Sabemos que este mês é um mês de missões, que a nossa igreja tem aí também estado envolvida com muitas igrejas, orando, ofertando para os nossos irmãos que se encontram em terras longínquas, em campos missionários, muitas vezes perigosos, e estamos aí envolvidos. E mensagens que foram aqui ministradas foram mensagens tocantes, mensagens que fizeram pessoas se emocionar, com relatos de coisas que estão acontecendo nos campos, distante dos nossos olhos, mas não distante dos olhos de Deus. Então eu gostaria que nesta noite os irmãos ficassem bem atentos ao que o Espírito Santo quer falar ao meu e ao teu coração, porque é de suma importância. Então, abram suas Bíblias em nome de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 43 até o 48. Que diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Amém? O tema da mensagem desta noite é: a nossa missão é orar pelos nossos inimigos. Foi por isso que eu saí muito quieto daqui. A nossa missão é orar pelos nossos inimigos. Amados, quantos de vocês aqui, sinceramente, não precisa levantar a mão, não precisa responder para mim, quantos de vocês aqui oram pelos inimigos da igreja? Quantos conseguem orar pelos seus inimigos? Amados, parece que com essa palavra que nós lemos, o Senhor Jesus nos coloca contra a parede e coloca o nosso sentimento à prova, porque fazer o bem para quem nos faz o mal nos aflige. Mexe com nossos instintos, meus irmãos. Mexe com a nossa emoção. Nós começamos a ter conflito conosco mesmo. Porque como eu posso tratar bem a quem está me fazendo mal?
E parece que quando Jesus ele trouxe essa mensagem, ele criou mais dificuldades para a igreja do que facilidades, para mostrar que os nossos sentimentos precisam estar abertos, o nosso coração precisa estar limpo para obedecer à sua vontade, porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, até em situações que nos desagradam. Houve um episódio em que Jesus ele trouxe o discurso que ele era o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E muitos que estavam ali, discípulos do Senhor, que estavam ouvindo aquela mensagem, começaram a murmurar, dizendo: duro para nós é ouvir este discurso. E começaram a virar as costas para Jesus para não obedecer aquilo que ele dizia. E a glória do Evangelho está na obediência aos mandamentos do Senhor. Porque os mandamentos do Senhor é a maneira que coloca os nossos sentimentos à prova, como eu falei anteriormente. E nós precisamos, de fato, nesses últimos tempos, limpar e purificar o nosso coração de qualquer tipo de situação que possa poluí-lo com sentimentos perversos. E eu gostaria de falar, meus irmãos, nesse mês de missões, não fugindo da temática, que algumas lições nós sabemos de cor, mas algumas coisas, como o Paulinho gosta de falar, nos restam aprender. O que sabemos de cor? Sabemos de cor que missão se faz com a boca dos que oram, daqueles que intercedem pelos missionários que estão no campo, para que sejam bem-sucedidos na obra, para que possam ir mais avante pregando o Evangelho do Senhor para os cativos e oprimidos do inferno, do diabo. Então, a nossa oração, ela é muito importante, sim, porque ela produz efeito no campo missionário. Ela fortalece os nossos irmãos que estão pregando o ID do Senhor, que estão anunciando o Evangelho da salvação, que estão anunciando a boa nova para aqueles que vivem numa vida infeliz e atormentante. Sabemos de cor que missão se faz com o bolso daqueles que cooperam, daqueles que têm a condição de poder ofertar, seja R$1, seja 1.000, seja 10.000, é muito importante para manter os nossos irmãos no campo, para que possam suprir as suas necessidades. Porque há relatos de irmãos que estão padecendo necessidade no campo. E muitas vezes por causa da nossa falta de preocupação com ele, porque estamos aqui. Muitas vezes confortados, numa situação agradável, enquanto eles estão lá cumprindo uma missão árdua, precisando de recursos para poder se manter. Então nós precisamos quebrantar o nosso coração, amolecer a nossa mão para que não seja resistente na hora de entrar no bolso. Parece que a mão fica gelada para ofertar, o coração endurecido. Mas Deus conta mesmo com o dinheiro do povo da igreja, não é com o povo lá de fora, para poder abençoar a obra missionária. E missão também se faz com os pés daqueles que são enviados. Ou seja, essa lição nós sabemos de cor, que existe muitas pessoas ainda que irão para o campo missionário, porque a obra do Senhor não vai parar enquanto Ele não voltar. Ele vai continuar enviando missionários para o campo para anunciar a sua palavra. E quem sabe, esta noite, um dos missionários possa estar aqui neste lugar, possa ser eu, possa ser você. Quem sabe Deus quer levantar alguém aqui no nosso meio, ou que está nos ouvindo pela transmissão, para poder ir para o campo missionário pregar as boas novas da salvação. Há uma necessidade muito grande
de pregadores no campo. Grande é a seara, diz a palavra de Deus, mas poucos são os ceifeiros. Mas o que nos resta aprender é o que o Senhor justamente está falando nesse texto, que parece que ele nos compromete de uma maneira que a gente fica encurralado. Amar o inimigo é fácil. Imagine ter que amar alguém que vive te provocando, que vive te agredindo, verbalmente, fisicamente. E aí ele vai complicando mais. Não só quero que vocês amem, mas eu quero que vocês bendigam. Os que vão maldizem, como é que eu vou falar bem de quem fala mal de mim? Como é que eu posso falar bem de quem fala mal de mim? É difícil, meus irmãos. E vai complicando cada vez mais quando diz: fazei o bem ao que nos odeiam. Eu já recebi de uma pessoa uma declaração de ódio, quando era do mundo, que falou que ia me matar. Eu falei, então, eu vou agir também, porque o instinto era igual. Mas, graças a Deus, não cometi nenhum tipo de situação que pudesse comprometer minha vida ou meu futuro. Porque mesmo fora da presença de Deus, ele tinha um plano de me preservar para que eu não cometesse algo tão terrível, tão bárbaro. E o que aconteceu com essa pessoa? Quando eu me converti, o Espírito Santo falou no meu coração: vá à comunidade do Salgueiro e peça perdão a ela. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pedir perdão a essa pessoa? Vá pedir perdão a ela. E eu resisti muitas vezes ao Espírito Santo, porque eu ia para a casa da minha avó na comunidade Salgueiro da Tijuca, eu encontrava a pessoa num caminho, eu desviava. Outras vezes eu ia para a casa da minha avó, todo caminho que eu entrava, a pessoa passava no meu caminho. Eu comecei a sentir uma pressão tão forte, uma pressão tão grande, que parecia que eu ia explodir. E no dia que eu disse perdão a ele, eu fiquei assim tão... Parecia que eu estava inchando, que eu cheguei perto dessa pessoa e falei, fulano, preciso falar com você. Eu quero te pedir perdão se eu te fiz alguma coisa. Me perdoa. E, para minha surpresa, aquele que eu pensava ser meu maior inimigo, disse para mim, eu sempre tive vontade de ser teu amigo. Deus faz essas coisas. O que faço agora só saberás depois. Ele sabe o que faz, nós não. E aí, para complicar a situação, ele diz, orar pelos que vos maltratam e nos perseguem. Algo que nós temos ainda muitas resistências. Irmãos, a coisa é tão séria que tem pessoas que, quando chega na hora de orar o Pai Nosso, tem uma dificuldade muito grande de dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, parece que vem à memória o nome das pessoas que tem alguma demanda contra, e aí a garganta entala, dá um negócio na garganta que a pessoa não consegue orar. Ela para, ela trava. Porque dentro do seu coração há algo que precisa ser transformado. E o perigo desse sentimento que isso produz, pode ser nefasto para a nossa vida em muitas situações. É o perigo do ressentimento. Tudo isso
isso que nós estamos lendo aqui, que o Senhor Jesus está falando para nós, como falou no templo. Ele estava falando justamente para algumas pessoas que estavam com seus corações ressentidos com aqueles que os perseguiam, com aqueles que vos maltratavam, com aqueles que os humilhavam. O coração deles estava ressentido. Mas Jesus não queria que o seu povo, o povo escolhido, tivesse o mesmo sentimento que aqueles homens tinham, de ódio, de raiva. Porque o ressentimento ele vai convergindo para outros tipos de sentimentos negativos, como mágoa, rancor, ódio, que vai alimentando outros sentimentos, desejo de morte, desejo de vingança contra os nossos inimigos. Por isso nós entendemos, amados, sim, que amar e perdoar, orar pelos nossos inimigos, nunca será uma missão fácil. Para muitos, uma missão quase impossível, porque há feridas abertas que ainda não foram curadas pelo mal que essas pessoas sofreram. E muitas resistem ao tratamento e continua com o interior ferido e amargo. Há pessoas que, quando olham para as cicatrizes do corpo marcadas pelo inimigo, quando olham, começam a sentir mais revoltado ainda. Começam a sentir dentro do seu coração um desejo perverso. Porque o coração está fechado para a ação do Espírito Santo poder libertá-lo daquilo que está corroendo por dentro. Eu entendo, meu irmão, que é uma missão quase impossível. Estava meditando sobre essa palavra, eu lembrei do episódio histórico que aconteceu na França no século XVI, em 23 e 24 de agosto de 1572, que foi na festa de São Bartolomeu, onde os huguenotes, ou seja, protestantes franceses, foram assassinados pelos católicos com aval da monarquia. Quase 30 mil protestantes assassinados pelo catolicismo e pela monarquia. E aí eu comecei a refletir sobre isso, em relação àqueles que escaparam. Eu comecei a pensar como deve ter ficado o coração desse povo que escapou dessa perseguição, dessa barbárie, em nome da religião. E aí eu comecei a imaginar comigo como perdoar assassino de cristãos que os filhos pequenos assistiram ser cruelmente assassinados por eles nos campos e ficaram órfãos. Como? Como deve ser o coração dessas pessoas que perderam pai, perderam mãe e viram os assassinos zombar do seu pai, da sua família, tirando-lhes a vida e assistindo aquela cena bárbara. Assisti um filme recentemente com a minha esposa, eu esqueci o nome, se eu não me engano foi O Som da Esperança, em que alguns países houve perseguição e um pastor ele começa a cuidar de crianças que não tinham condições, que perderam seus pais, que eram criados por outras pessoas. Como deve ser difícil viver sem os pais, meu Deus? Desde pequeno. Como perdoar governantes que tomaram todos os bens e posses da família daqueles que passaram a professar a fé? Na igreja primitiva aconteceu isso, pessoas ficaram na miséria por aceitar Jesus. Se tornaram inimigo do Estado, inimigo da religião estatal. Perderam
tudo. Imagine o que é correr para lugares frios, sem cobertor, sem nada, ter que deitar a cabeça numa pedra, quem sabe numa mata, com risco de ser mordido por uma serpente ou por um devorador qualquer. Como? Como? Amados, não é preciso estar no campo missionário para saber que existem feridas profundas no coração de muitos cristãos por causa dos seus perseguidores. Sabe, queridos, estar no campo missionário não é uma coisa fácil. Eu não estou aqui tentando desmotivar ninguém. Eu estou aqui tentando mostrar para vocês como é a vida no campo. O risco que nossos irmãos correm. Porque os predadores deles são humanos. Não são leões, não são onça, não são tigre, são predadores humanos. São pessoas endemoniadas, possessas pelo diabo, cegas do entendimento. Como? Pois bem, o Senhor Jesus, Ele nos manda fazer essas coisas difíceis porque Ele quer conceder aos nossos inimigos uma nova oportunidade quando nós praticamos o bem para eles que não merecem. Mas por que Jesus faz isso conosco? Eu encontrei algumas razões. Porque eles, nossos perseguidores, coloco de uma maneira geral, somos nós ontem. Inimigos da cruz, que andávamos fora da presença de Deus, falando mal da igreja, falando mal de crente, agredindo verbalmente. Éramos nós, eles são nós, eram nós. Nós éramos como eles ontem, mas eles podem ser como a gente amanhã, quando nós oramos por ele. Pessoas transformadas, alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso a nossa missão não é apenas orar pela igreja perseguida, mas pelos nossos perseguidores. Sabe por quê? Porque eles precisam também de luz, precisa de salvação, precisa da graça redentora que mudou e transformou as nossas vidas. Porque há muitos inimigos que Deus vai transformar em nossos irmãos, como fez com o apóstolo Paulo. Há muitos inimigos que serão transformados em nossos irmãos. E é isso que nós devemos atentar. E o inimigo muitas vezes nos cega para isso. Por que eu vou orar para quem me faz o mal? Mas nós devemos perguntar, por quê? Vou orar sim, porque é o propósito de Deus. Quem sabe essa pessoa se converte. E aquele que era o maior perseguidor da igreja na sua época, perseguidor ferrenho, é um homem que Deus usou para causar mais estrago no inferno até os dias atuais, o apóstolo Paulo. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de orar por aqueles que nos perseguem. Nós não entendemos o propósito de Deus com eles. Houve um período na Babilônia que o povo de Israel foi levado cativo. Isso está no Salmo 137. Por favor, minha irmã. Salmo 137, versículo do 1 até o 3, por favor. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que eu vou trazer para os irmãos. Diz assim, 137. Mais uma centena aí de salmos, por favor, mesmo. Vamos cantar, vamos salmodiar. Junto dos rios da Babilônia
ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e o que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, cantai uma das canções de Sião. Até os nossos inimigos precisam de alívio, porque eles também são oprimidos. E a palavra de Deus diz que o louvor liberta, o louvor estava fazendo bem para a alma deles, cantando para o inimigo. E diz assim, como cantaremos canção do Senhor em terra estranha? Aí fica uma interrogação. As pessoas estavam pedindo para ouvir o louvor celestial, e eles estavam questionando, como cantaremos em terras estranhas? E às vezes nós não entendemos isso, irmão, que eles também precisam de alívio, que estão ali por causa de um sistema opressor que impõe a eles esta condição. Se você não fizer assim, você morre. Você morre. Lembra o episódio do carcereiro de Filipe? Aquele homem estava ali no seu plantão e, de repente, um terremoto acontece quando Paulo e Silas louvavam a Deus depois de serem açoitados pelos inimigos. E diz a palavra que um terremoto começou a acontecer naquele lugar e as prisões começaram a romper. As portas das prisões começaram a romper. Aquele carcereiro ficou desesperado pensando que os prisioneiros haviam fugido. E na hora do desespero ele pegou a espada e ele ia se matar. E ele ouve um grito, não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, entende essa mensagem, igreja? Nós estamos aqui para fazer o bem àqueles que querem se matar, que muitas vezes estão cuidando de nós debaixo de uma opressão. É isso que a igreja precisa fazer, como o apóstolo Paulo. Nós estamos aqui, quando o inimigo vier nos afrontar, meu irmão, não pague com o mal mesmo mal, pague com o bem. Esse é o benefício da graça que Deus nos concede, de ser diferenciados. Nós fomos chamados para ser diferentes e não iguais a eles. Se fôssemos para ser iguais, continuaríamos no mundo. É essa a grande diferença. Aquele homem, que era inimigo praticamente de Paulo, aquele homem ele foi salvo junto com a sua família, junto com a sua casa. Olha Deus salvando inimigos. E diz a história que ele pode ter se tornado dos maiores evangelistas de Filipe. Olha como é que Deus usa situações, muitas vezes drásticas, para mudar situações para situações abençoadoras. Alguns inimigos terão utilidade para Deus no futuro, porque serão convertidos para anunciar as boas novas de salvação e causar estrago no reino das trevas. Por isso, a importância de orar pelos nossos inimigos. Mas eu falei anteriormente que, muitas vezes, esse ressentimento produz ódio, sentimento de vingança, sentimento de morte. E Deus, ele fala no Antigo Testamento algo bem interessante, que ele não se agrada nem da morte do ímpio, mas que este se converta e viva. Que ele se converta e viva. Mas, irmão Nelson, isso foi no Antigo Testamento, então vamos para o Novo. Vamos para o Novo. Quando Jesus, lá em Lucas, capítulo 9, versículos 51 e 56, foi rejeitado ali pelos samaritanos. Precisa colocar o texto não, minha irmã. Precisa colocar não. Depois os irmãos leem. Recusaram Jesus na terra deles. E aí Tiago
filho do trovão, e João, o apóstolo do amor, ficaram revoltados. Senhor, quer que oremos e façamos cair fogo do céu para consumi-los? E aí Jesus olha para a gente: vocês não entenderam nada. Vocês não sabem que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir vidas. O Filho do Homem veio para salvá-las. Salvá-las. E vai além. Estevão sendo apedrejado, tinha tudo para ficar revoltado com a situação, preso. Mas aquele homem decidiu pregar para aqueles que eram seus inimigos, seus algozes. E aqueles homens enfurecidos começaram a pegar pedras e apedrejar Estevão com ódio mortal. Estevão olha para o céu e ele vê os céus abertos. E lá o pai e o filho, olhando para ele, aguardando a sua chegada. E Estevão fica maravilhado e fala: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Ele estava orando pelos inimigos, meu irmão. Oração pelos inimigos. Não lhes impute esse pecado. E querem mais além? O exemplo maior, Jesus. Torturado de uma maneira cruel, traído, crucificado, ainda teve forças para falar no Calvário, nos seus últimos momentos: Pai, meu Deus, misericórdia. Pai, acho que o pastor Eliezer está fazendo discípulos. Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem de fato o que fazem. Meus irmãos, essa é a missão da igreja. Aprender a amar. Aprender a perdoar. Aprender a fazer o bem. Aprender a bendizer. Essa é a lição que nos está restando aprender, completar. Para que possamos ver a glória de Deus se manifestar. É por isso que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é lucidez. Porque nós vemos aquilo que eles não vêem. Nós enxergamos aquilo que eles não enxergam. E é por isso que o Evangelho ele impacta a vida de pessoas. Como eu posso estar fazendo mal para fulano, para Bertano, e ele está me tratando bem ainda? Aquela pessoa fica com um drama na consciência. E esse drama, essa dor na consciência começa a trazer o quê? Produzir sentimentos de arrependimento. E essa pessoa pode ser salva por essa situação. Não é fácil. Oferecer outra face. Ainda mais com a mão pesada que eu tenho. Pá! Mas eu tenho que aprender, irmão. É muito difícil. Nós, aqui, com todo respeito, parecemos que no Brasil estamos na colônia de férias, irmãos. Porque a chapa onde os irmãos estão no campo, aqui no México, como a irmã Osíris falou numa quarta-feira aqui, meus irmãos estão sendo mortos, arrancados das suas casas. Na China, na Coreia do Norte, tem um rio, que quando os corpos vão passando, boiando naquele rio, já todos têm a certeza que são de pessoas que professaram a fé em Jesus, para servir de exemplo para todos. Se professarem a fé em Jesus, serão assassinados. E uma das vantagens desses países, que essas pessoas que sofrem perseguições ferrenhas, quando se convertem, elas são capazes de dar a vida por Cristo. No seminário, quando eu estava estudando no seminário,
Tivemos lá um missionário que trouxe o relato de um iraniano, bem interessante, pedindo aos americanos que não orassem pelo povo do Oriente Médio, que eles estavam bem. Mas como vocês estão sendo perseguidos? Não, mas nós estamos bem, vocês estão na colônia de férias lá, estão tudo acomodados. Nós sabemos que podemos morrer. Nós pregamos, nós queremos pessoas que venham para cá. Porque isso está produzindo salvação na vida de muitos. Porque quando algumas pessoas são martirizadas, glorificando e louvando a Deus, até os inimigos ficam espantados com um ato de bravura. Foi isso que marcou o coração do apóstolo Paulo na morte de Estevão. Ele assistiu Estevão morrer, apedrejado, destemido. E o que aconteceu? Paulo nunca mais esqueceu na sua memória daquele momento. Um jovem como ele, disposto a morrer pela causa do Evangelho. E Paulo foi salvo, era o inimigo. Irmãos, a igreja nunca deixou e nunca deixará de ser perseguida na face da terra. Ela é inimiga do sistema, não tem jeito. Desse sistema que jaz do maligno. Mas ela nunca deixará de ser a igreja do amor, a igreja do perdão, da graça, da bondade, da justiça, da misericórdia, do acolhimento. Essa é a essência da igreja. O inimigo não vai tirar, porque é uma essência divina, é a essência do próprio Deus. A dor não pode apagar e nem tirar essa essência de nós. É por isso que o Espírito que habita em nós, ele é outro. É por este motivo que esta noite eu conclamo toda a igreja a não orar somente pela igreja perseguida, mas pelos nossos perseguidores. Porque eles precisam da misericórdia divina. Irmãos, aqueles que nos perseguem estão cativos na mão do inimigo. Aqueles que nos perseguem, muitas vezes, podem estar chorando por causa de um sistema que não dá oportunidade de ver uma vida diferenciada. Nós não conhecemos, nós não vemos, mas existe um olho que tudo vê, que é o olho de Deus. Em Provérbios 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Deus conhece. Não vamos atrapalhar o projeto de Deus de salvar os nossos inimigos, porque o propósito de Deus em salvação dos nossos inimigos é maior do que o ressentimento que há dentro dos nossos corações. Porque quando o inimigo se torna amigo, bem, se torna amigo de verdade. Então, meus irmãos, a mensagem desta noite é: vamos orar mais pelo que nos persegue. Que Deus abençoe a igreja. Que essa mensagem possa, ressoar aí dentro do seu coração. Que essa palavra possa fazer você refletir. Quem é o teu inimigo? Você pode ter uma pessoa que está te perseguindo aqui. Você não sofre os dramas do de lá. Mas você pode se libertar hoje de ressentimento, mágoa e rancor. Porque isso vai te curar e vai te tornar uma pessoa melhor. Lembra que eu falei daquela pessoa que eu senti vontade de matar? Matar mesmo, irmão. E quando eu estive com ele, pedi perdão, ele falou: sempre tive vontade de ser teu amigo. Deus me ensinou que amar os inimigos é um benefício bom, não somente para o reino dos céus, mas para nós mesmos. É um santo remédio para nos curar de todo ressentimento ou qualquer sentimento contrário que nos impeçam, que estejam nos impedindo de crescer e de evoluir na graça, no amor, na sabedoria. Que Deus abençoe em nome de Jesus.